Certo, galerinha? Vamos lá então em mais uma aula nossa de resolução de exercícios. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios da página 51 e 52. Lembrando que não vamos resolver todos, vamos resolver só alguns, os demais fica por conta de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me chamar no zap que a gente responde, tá certo? Vamos começar resolvendo aqui a questão de número 2, que diz o seguinte: considere este polígono para responder às questões propostas. Então, nós temos aqui um polígono, certo? Uma figura em que a gente vai perceber diversos vértices, vários lados. Vamos lá. A primeira pergunta é: quantos lados ele possui? Então, bora contar aqui, né? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, nós temos uma figura aí de 8 lados. Tranquilo? A outra pergunta é: quantos são os seus vértices? Bem, o número de lados e o número de vértices, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então é muito simples, galera. Se o polígono tem 8 lados, ele vai ter 8 vértices e também vai ter 8 ângulos. Está aqui, né, os seus vértices. Quantos são os seus vértices? Está aqui, são 8 também, né? A, B, C, D, E, F, G, H. A outra pergunta é: quais são os seus lados? Bem, aqui os lados é fácil, né? AB é um lado, BC é outro lado, CD é outro lado, DE é outro lado, EF é um lado, FG, GH e HA. Então, tá aqui todos os lados desse polígono. Como é que a gente dá o nome a um polígono que tem 8 lados? É muito fácil, né? É só você lembrar lá do MMA, né? É um octógono. Muito fácil essa daqui. Letra E. É um polígono convexo? Esse polígono que você está vendo aí, ele é convexo? Então, vou começar ali respondendo que ele não é um polígono convexo. Por que ele não é um polígono convexo? Vou já mostrar aqui para você por que ele não é um polígono convexo. Perceba que eu posso ligar o vértice D ao vértice F, por exemplo, aqui, ó, pelo lado de fora. Eu posso traçar isso aqui, ó, pelo lado de fora. Eu posso inclusive fazer isso aqui, ó. Então eu percebo que eu tenho partes que vão ficar do lado de fora. Logo, ele não é um polígono convexo, certo? Para ser um polígono convexo, essas retas, né, esses segmentos de reta tem que começar dentro do polígono, terminar dentro dele sem nenhuma parte do lado de fora. A outra é: esse polígono ele é regular? É claro que não, né, gente? Para um polígono ser regular, ele precisa ter todos os lados iguais, e não é o que nós temos aí. Então, ele não é regular. Tranquilo? Ok, muito simples essa, vamos à próxima. Ainda na página 51, nós vamos fazer a questão de número 4, em que a gente associa um elemento do polígono com o número de lados, vértices ou ângulos da segunda coluna, de acordo com o nome do polígono da primeira. Está aqui as duas colunas, primeira coluna, segunda coluna. Aqui na primeira coluna nós temos os nomes dos polígonos e aqui na coluna número 2 nós temos algumas características. Por exemplo, aqui na coluna 2 o que aparece primeiro, ó, 5 lados. Quem é que tem 5 lados? É exatamente o pentágono, não é isso? Então aqui eu vou colocar o número 4, que é o número que identifica ele aqui, certo? 8 vértices. Quem é que tem 8 vértices? Como é o nome do polígono que vai ter 8 vértices, que também vai ter 8 lados? É exatamente o octógono. A gente acabou de ver ainda há pouco na questão anterior, né? Então aqui eu vou colocar o número 5. 6 ângulos, galera. Quem tem 6 ângulos tem 6 vértices e 6 lados. Quem é ele? Só pode ser o hexágono. Então eu vou colocar o número 1 aqui. Aqui, ó, 9 lados. Quem tem 9 lados tem 9 ângulos, 9 vértices. Como é o nome de quem tem 9? É o eneágono. Então aqui eu vou colocar o número 2. E como só sobrou aqui, ó, 7 vértices é 7 lados. E quem é que tem 7 lados é o heptágono. Então, tá aqui, ó, muito fácil, muito tranquilo. Eu tenho certeza que você matou essa daí. Vamos à próxima.
Ainda na página 51, a gente vai fazer a questão de número 6, que é a questão para você analisar o mosaico. Eu tenho aqui um mosaico, certo? E vamos lá, então. Que polígonos formam esse mosaico? Então, vamos desenhar aí com calma para ver quais são esses polígonos, né? Por exemplo, se eu perceber, forma esse aqui, ó. Isso aqui que eu estou pintando em vermelho. Mas para ficar mais claro, vamos colocar aqui em amarelo, aqui na ponta. Ó. Um polígono. O mesmo polígono aqui, só feito um giro. O mesmo aqui, ó. O mesmo aqui. E aqui fica tipo uma seta, né? Que eu vou colocar um outro aqui em verde. Se eu perceber, eu posso preencher todo esse mosaico só com essas duas figuras, ó. Aqui, ó. Vou preenchendo aqui, ó. Você percebe que para onde eu olhar aqui nessa figura, basta eu ter esse polígono amarelo e esse verde aqui para a gente ver isso. Então, que polígonos são esses? Esse em amarelo tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então, se ele tem 4 lados, ele é um quadrilátero. Esse que está em verde, que mais parece uma seta, e vamos ver quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é o nome do polígono que tem 6 lados? É um hexágono. Então, os polígonos que formam esse mosaico são quadriláteros e hexágonos. Tranquilo. Vou colocar logo todas as perguntas aqui para ficar mais fácil. Letra B. Esses polígonos são regulares? Gente, esses polígonos têm todos os lados iguais? Com certeza não, né, gente? Eles não têm todos os lados iguais, então ele não pode ser regular. Minha resposta para essa daí é direto. Não, pois não tem todos os lados iguais. Há polígonos convexos? Esses polígonos aqui são convexos? Tem um que é exatamente o quadrilátero. Perceba que o hexágono, ele não é um polígono, porque eu posso passar uma reta aqui, ó, e vai ficar um pedacinho para o lado de fora. Então, o quadrilátero, sim. O quadrilátero é convexo. Na letra D, ela é bem interessante porque ele pergunta o seguinte: por que os polígonos encaixam-se perfeitamente em torno de qualquer um desses vértices das figuras? Como é que a gente monta, por exemplo? Como é que eu consigo montar um mosaico? Juntando tudo isso aqui, ó. Quando eu junto todas essas peças, se eu for observar, a minha resposta é muito simples, porque toda vez que eu junto todos eles, os ângulos, a soma dos ângulos internos vai dar 360 graus. Então, se eu tenho 360 graus, eu vou ter exatamente o encaixe perfeito desses polígonos na formação desse mosaico. Muito tranquilo também, tá? Vamos aqui, já na página 52, galerinha. Vamos preencher essa tabela desenhando o triângulo quando possível. Então, vou colocar aqui, ó. Triângulo, classificação, equilátero, isósceles, escaleno. Eu tenho 3 tipos aqui, ó. Acutângulo, retângulo e obtução. Vamos começar aqui com o acutângulo. Primeiro o equilátero. Gente, o equilátero é muito fácil, porque o equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então, 1, 2, 3. Todos os lados iguais. Muito fácil. O isósceles, ele vai ter 2 lados iguais. É esse aqui, ó. Esse lado aqui, ó, é igual a esse, que é diferente desse. Tranquilo? E o escaleno? Bem, o escaleno tem 3 lados diferentes, ó. 1, 2, 3. Percebe que todos eles, sendo eles escaleno, isósceles ou equilátero, eles são acutângulos. Ou seja, quando é que um triângulo é acutângulo? Quando o seu maior ângulo é um ângulo agudo. E um ângulo agudo é aquele que vai de... É um ângulo maior que 0 e menor que 90 graus, certo? Esse é o chamado ângulo agudo. Agora, para a gente ver o retângulo, né? O retângulo, como é que eu posso ter um triângulo equilátero que seja retângulo? Bem, para ele ser retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, galera, se ele tem um ângulo de 90 graus, ele não pode ser equilátero. Eu não posso ter um triângulo com 3 ângulos de 90, porque 90 vezes 3 dá 270. E 270 não é a angulação de um triângulo, tá certo? Então, essa daqui não é possível. Fácil de ver isso. O isósceles, bem aqui você vê claramente que eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, ó, e bem aqui esse lado é igual a esse, diferente aqui apenas esse. Então, ficou fácil ver que eu posso ter um triângulo retângulo
do tipo isósceles. O escaleno também, ó. Bem aqui eu vou ter o ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Perceba que agora esse lado é diferente desse, que é diferente desse. 3 aqui, ó. Essa base aqui, ó, é maior do que essa altura. Por fim, um obtusângulo. Quando é que eu tenho um triângulo obtusângulo? Quando eu tenho o seu maior ângulo sendo um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 e menor que 180. Vamos imaginar 110. Para ele ter todos os lados iguais, 3 vezes 110 dá 330. Eu não posso ter um triângulo com 330 graus de ângulos internos, então esse aqui também não é possível. Agora, o isósceles, ele é, ó, porque bem aqui eu vou ter um ângulo obtuso, ó, um ângulo maior que 90 graus. Esse lado é igual a esse e é diferente apenas desse. Tá? E eu também posso ter um escaleno, tá aqui, ó. Esse ângulo aqui ele é obtusângulo, tá certo? Esse diferente desse, que é diferente desse. Tranquilo, galerinha? Muito tranquilo, né? Muito fácil. Bem, a nossa aula de hoje, ela só para fazer esses exercícios. Fica como dica vocês tentarem fazer os demais exercícios, porque na próxima semana nós já vamos iniciar um novo assunto, que é a ideia de plano cartesiano, tá certo, galera? A gente fecha então esse capítulo dos polígonos para que na próxima aula a gente comece um novo assunto, tá certo? Tentem fazer os demais exercícios e até a próxima, galera. Tchau, tchau, um forte abraço.